Eu quero que você pegue a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, em 2 Samuel. E eu quero falar algo. Fale para alguém: quando os sonhos são grandes, os desafios ficam pequenos. As pessoas acham que quando os sonhos são grandes, os desafios são maiores. Eu quero falar o contrário. Quando os sonhos são grandes, os desafios se tornam insignificantes. Você está ouvindo? Aleluia. 2 Samuel capítulo 23, versículo 8 em diante. Diz assim, aqui fala de uma galeria de pessoas que se destacaram. Pessoas que, se destacaram. Eles não fizeram apenas aquilo que era esperado, eles se destacaram. Há 37 nomes, mas desses 37 nomes, 3, eles se destacam mais ainda. 3, eles saíram do comum. Eles não se contentaram apenas em cumprir aquilo que deveriam cumprir. Eles se destacaram. Fala para o seu irmão: brilha, se destaque. E hoje a gente acha que destacar é ter uma rede social relevante. Não, meu irmão, é ter um espírito relevante. Amém ou não amém? E diz assim: são estes os nomes dos valentes de Davi, os principais, e 3 se destacam. Primeiro, Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu sua lança contra 800 homens e os matou. Nem em Hollywood aconteceu o que aconteceu aqui. Você fala assim: impossível. Nosso Deus é o Deus do impossível. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha. Quando os filhos de Israel já haviam se retirado. Diga: quando os filhos de Israel já se haviam retirado. Quando saíram, ele se levantou e atacou os filisteus até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Naquele dia efetuou o grande livramento do Senhor, e o povo, depois que se retirou, depois da ação de Eleazar, voltou para pegar os despojos. Que coisa! Depois dele via Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas, um campo de lentilhas, e o povo, o exército, fugiu dos filisteus. Samá pôs-se no meio daquele campo, e o defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Diga: o Senhor efetuou grande livramento. Amém, pode sentar. Gente, essa passagem, ela fala de pessoas valentes, ela fala de grandes homens. Grandes homens se destacam na ação, não na intenção. Eu vou repetir para os surdos ouvirem: grandes homens, grandes mulheres de Deus, não são aqueles que sabem, são aqueles que fazem. Ei, você é alguém que sabe apenas, isso não é nada. Nós vivemos numa geração que achamos que conhecimento é fazer. Ei, conhecimento é muito bom, mas muito mais que conhecer, Deus te chama para ser e para fazer. Pessoas, elas gostam de nos criticar na rede social, elas nos criticam no dia a dia. Ei, as pessoas criticaram Pedro porque se afundou, mas ele é aquele que teve coragem de não ficar parado, ele saltou do barco. Deus está te chamando, meu irmão, para você arriscar, porque esse é o tempo de arriscar.
Você não consegue nem dar glória a Deus, né? Estou entendendo. Entende? Um capelão, ele que acompanhava pessoas à beira da morte, ele viu que havia um padrão de coisas que as pessoas se arrependiam. Ele perguntava qual era o seu maior arrependimento. Qual era? Pessoas próximas da morte, pessoas que a vida terminou. E esse capelão respondeu, essas pessoas responderam: faltou, elas não arriscaram o quanto deveriam arriscar. Elas queriam ter arriscado mais. Ei, meu irmão, pessoas que se destacam, eles não ficam aonde as pessoas ficam, eles não ficam no ordinário, eles vão para o extraordinário. Eles não apenas têm um desejo, eles vão para cima. Eles não são aqueles que justificam com a multidão aquilo que estão fazendo, mas eles se destacam. Eles são obreiros melhores, pais melhores, mães melhores, intercessores melhores. Eles são melhores, sabe por quê? Porque eles decidiram não ficar onde as outras pessoas ficam. Eles decidiram não ir com a multidão, mas eles decidiram ir com o Senhor. E aqui fala de 3. Cada um deles tem uma característica. Eu vou destacar um deles, o terceiro, porque eu acho incrível o que Samar fez. Todos fizeram coisas tremendas, mas eu quero dizer, o que Deus disse, Ele jamais disse, vai ser fácil. Ele disse o seguinte: eu sou o Deus do impossível. Meu irmão, quantos querem ver a mão de Deus agindo? Então não fique no fácil, vai para o impossível. Faça algo que você não faria normalmente. Faça, querido, olha, Deus hoje quer nos levar para novos níveis. As pessoas, elas falam assim: olha, estamos vivendo uma época assim. Elas justificam o fracasso e criam teologias para justificar aquilo que que deveriam fazer. Eu quero declarar: acabou as desculpas. Acabou as desculpas. Muda essa cara, se veste de roupas de guerreiro, porque há algo para ser feito nesse tempo, e você vai se arrepender se você não fizer. Eu estou aqui para dizer: Deus tem um futuro, mas se você não se envolver, você vai perder o que Deus teve para você. Agora, por que Samar? Porque eu imaginava que o nome Samar significava algo espiritual. O nome Samar significava, sabe, ele era nomeado por algo profético. Samar não era nomeado por algo profético. Ele não tinha um nome que o beneficiava, nem seu pai tinha um nome que beneficiava. Samar significa desolação, significa perda, significa espanto. E o nome do seu pai significa fugitivo. Eu não sei porque colocaram o nome dessas pessoas dessa forma, mas eu quero declarar, independente como estabelecer o seu nome, como te nomearam, Deus tem algo poderoso. Você não precisa ficar onde as pessoas falam, você não precisa se posicionar no fracasso e na vala comum. Deus te chamou para fazer diferença e superar a sua história, superar o seu nome, superar a sua limitação. Ei, Deus te chamou para superar. Quantos vão superar aqui? Aleluia! Da onde que vem o extraordinário? O ordinário é fazer o que todos fazem. Ah, eu fiz isso. O ordinário é chegar na hora certa do culto. O ordinário é cumprir tarefas. Mas o extraordinário é entrar onde poucas pessoas entram. É um coração de voluntário. É falar que vai ter GC e falar: minha casa está à disposição. Se não tiver líder, eu vou ser o líder. Ei, meu irmão, extraordinário não é apenas jejuar até as 16 horas. É você jejuar, ter uma vida de oração e jejum. Extraordinário não é apenas dar o dízimo. Extraordinário é quando você se dá no dízimo, você se dá na oferta. Ei, meu irmão, eu quero dizer: para de achar que as coisas vêm para você. As coisas não vêm para você, as coisas vêm de Deus em você para alcançar outras pessoas. Essa história mostra de quem entrou na história.
E quem não apresentou na história, ele fez a história. Chega de ser membro, fala com o teu irmão, chega de apenas ser membro. É tempo de ser adorador, evangelista. É tempo de curar enfermos, expulsar demônios. Eu vou repetir, expulsar demônios. Para de o demônio te expulsar. Para de, sabe, pessoas que estão sido expulsas por demônios, sabe, mas chegou o tempo de você expulsar demônios. Fale em línguas, fale em línguas, fale em línguas. O texto fala assim: quando todos os homens de Davi fugiram diante dos filisteus. Eu gosto desse cara. Samuel é um cara doido. Imagina, todos estavam fugindo do perigo, e ele estava correndo para o perigo. Todos estavam fugindo de medo. Eu não sei o que aconteceu no coração desse cara, mas ele estava indo para cima. Ei, meu irmão, Deus está dizendo o seguinte: vá contra a maré. Se a multidão vai para um lado, vai para outro lado. Se a multidão fala algo, fale outra coisa, porque é tempo não de correr do perigo. Quando você vê coisa difícil, você vai entender o chamado de Deus para a sua vida. Sabe, tem pessoas que são movidas pelo pânico, e tem pessoas que são movidas pelo propósito. Pergunta para a pessoa do teu lado: você corre, o que te move? É o pânico ou o propósito? O que te move? Essa passagem, ela fala de alguém que não quis fazer o que todos fazem, o normal, porque ele se posicionou sozinho. O texto fala sozinho, diga sozinho. Não, novamente, sozinho. Um campo de lentilhas. Gente, um campo, vale a pena desperdiçar a vida por coisas insignificantes? Vale a pena desperdiçar a vida por coisas que não dão tanto brilho, que não parecem tão importantes, que não parecem relevantes? Vale a pena? Uma multidão diz: não vale a pena, e fugiram. Eles não recuaram. É pior, Paulo, eles não recuaram estrategicamente, eles fugiram. Imagina, lá em Bagdá, a tropa vira e sai correndo. Aí de repente o cara olha para o lado e tem um sujeito dizendo: eu sinto algo aqui nessa coisa insignificante, que pessoas não dão valor, que pessoas não dão, sabe, não dão importância. Eu sinto que o meu destino está ligado nesse pequeno campo. E ele correu, e ele se posicionou. Ei, meu irmão, não é o tamanho da coisa, é o tamanho da causa que você defende. A causa não é o campo, a causa é a provisão do Senhor, é a herança do Senhor. Se Deus te deu algo que para os outros parece pequeno, cuida, porque algo pequeno pode se tornar grande. Algo pequeno pode se tornar grande. Sabe, muitas vezes queremos que outras pessoas enxerguem o que nós estamos enxergando, e queremos que pessoas fiquem conosco, sabe, queremos que a multidão, mas tem hora que Deus te chama para ficar sozinho, meu irmão, que faz história. Se você ficar comigo, beleza, mas se você não ficar, eu quero te falar uma coisa: eu vou defender essa causa. Vocês podem me abandonar, vocês podem correr, vocês podem dormir no jardim, mas eu vou perseverar em oração. Ah, meu irmão, pessoas podem te largar, não importa a proximidade, mas uma coisa é certa: o propósito que vai te definir, e não a companhia. Você não entendeu? Sabe, não é o tamanho, não é a sua capacidade. E se eu te perguntasse hoje, o que é que você tem defendido? Qual é a sua causa?
A tua causa é onde você derrama teu sangue, onde você sacrifica, onde você não dá desculpa para não fazer. E outra coisa, a tua causa é aquela que você dá mais do que parece que precisa. Você não faz o comum, você faz o extraordinário. Meu irmão, você faz o culto grande, você faz a célula grande, você faz o GC grande. Tudo que você faz parece que é grande, nada é pequeno, tudo é exagerado. Você se posiciona, sabe, contra algo grande, sabe, sendo minoria, meu irmão. Por quê? Porque o propósito fala mais do que a sua própria situação. Ei, quero te falar, ele permaneceu. Por quê? Eu estou cansado de falar daqueles que desistem. Eu estou cansado. A gente começa a dar atenção e começa a nos, sabe, desanimar por aqueles que desistem. Pois hoje eu quero falar daqueles que não desistem. Esquece quem retrocedeu, esquece quem abandonou, esquece quem largou. Para de sentir saudades daqueles que não tiveram coragem, não tiveram sangue, não tiveram perseverança. Para de ficar olhando para aqueles que saíram. É olhar agora para o companheiro que está do teu lado e ficar, você continuou. Pegue na mão da pessoa do seu lado, fala: glória a Deus que você não abandonou, você continuou, você não desistiu. Ei, glória a Deus pela sua vida. Sabe por quê? Quem desiste sempre tem uma boa desculpa. Quem desiste e critica, você já viu? Você continua lá naquela célula, você continua lá naquela igreja, você ainda aguenta aquele esposo, aquela esposa. Meu irmão, só quem tem uma causa sabe por que não deve desistir. Eu estou cansado de ver desistentes. Eu não os valorizo, não tenho saudades deles. Não tenho. Por quê? Fala para o irmão, quem não desiste não tem medo de ficar sozinho. Se eu treinei uma vez, eu posso treinar de novo. Se eu ganhei uma vez, eu posso ganhar de novo. Se eu fiz uma vez, eu vou fazer mais ainda de novo. Pode uma geração morrer no deserto, mas aquela montanha é minha. Aquela montanha é minha. Deus me prometeu aquela montanha. Ei, eu não admiro aqueles que desistem. Você sabe, quem desiste sempre quer fazer outros desistirem. Eu vou repetir: quem desiste, agora eu não estou mais preso. Eu quero dizer que eu estou preso na cruz do meu propósito. Eu continuo preso num propósito de edificar uma igreja. Meu sonho, meu irmão, é edificar uma igreja que fique para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos, para os filhos dos meus filhos, dos meus filhos. Uma igreja que supere a minha própria história, uma igreja que supere meu próprio tempo. Meu irmão, meus netos vão olhar para mim e falar assim: meu avô, ele nunca retrocedeu, ele não voltou atrás, ele incendiou até o último dia da sua vida. Ele curou enfermos, ele continuou atual. Ei, meu amado, quem não desiste, ele está na frente, ele é relevante. Para de desistir, para de desistir de coisas, para de se cansar. Para, meus irmãos, que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Ei, querido, dá glória. Você cansou de dar glória a Deus, né? Você cansou de glorificar. O evangelho ficou comum para você. Ei, hoje é um dia de voltar. Ei, hoje é um dia de voltar para o louvor, de voltar para o ministério. Hoje é um dia de se humilhar diante de Deus, voltar para o jejum, voltar para a oração, voltar para o GC, voltar para a geração. Alguém aqui está disposto a voltar? Eu fico olhando essas mulheres, e como símbolo dessas mulheres eu vejo a apóstola Lígia.
Eu falo, meu Deus, eles fazem uma coisa há tantos anos, e o fogo continua, a excelência continua, a dedicação continua, o sangue parece que não para de cair, e o sangue caindo, e a perseverança, e o sonho, e fazer as coisas da melhor forma. Meu irmão, eu quero dizer algo, Deus está te chamando para superar o tempo, para superar os filisteus, para superar aqueles que vêm contra você. Tudo que Deus quer de você é não desista. Seja diferente. Eu vou repetir. A Bíblia fala que Josué e Caleb, havia neles um espírito diferente. Eu não quero nem cumprimentar quem desiste. Eu não quero nem saudar quem desiste. Chega, meu irmão. Quantos aqui estão envolvidos numa grande obra? Cara, quando Jesus levanta o pão na ceia, Ele está dizendo, eu não desisti. Quando Ele está na cruz, Ele está dizendo, eu não abandonei. Ainda que pareça que o Pai me abandonou, mas eu estou aqui para fazer a vontade dEle. Eu conheço um cara na Bíblia que falou algo próximo disso. Ele falou, o tal de Jó, ele disse assim, ainda que ele me mate, eu vou continuar grudado nele. Uma pergunta pessoal, o que pode fazer você desistir? Se você tiver uma resposta, é o que o diabo vai usar. O que é? Fala para o teu irmão, Deus não te chamou para retroceder, mas para defender o que outros abandonaram. Filho, defende na porta da casa. Deus está procurando homens e mulheres que tenham a coragem de defender o Evangelho, de defender os seus líderes, de defender a igreja na porta. Para de ser amigo com aqueles que querem destruir o que Deus colocou na sua vida. Para! Chega! Meu Deus do céu. Fala para o teu irmão, se você não estiver disposto a lutar pelas pequenas coisas, não espere conquistar as grandes coisas. O ponto não é se as pessoas creem em você, o ponto é se você crê em Deus. Ei, para de esperar que pessoas acreditem. Crê em mim. Quem crê em você? Querido, se eu esperasse que pessoas batessem palma para mim, eu não teria feito nada do que eu fiz. Eu quero dizer a coisa, eu não estou nem aí me tornar impopular. Eu quero é ser popular no céu. Eu quero é ser lembrado porque ele defendeu uma causa. Ele tem uma bandeira, ele tem valores, ele tem posicionamento. Ele não está na zona sombria, ele não está na zona cinza. Ei, meu irmão, eu estou do lado do exército de Deus, eu estou do lado do Senhor, e nem que eu tenha que ficar sozinho, nem que todos venham abandonar, eu vou continuar num lugar que outros não valorizam, mas Deus valoriza. Não espere que outros valorizem aquilo que Deus te deu. Para de esperar que outros façam a oração que você tem que fazer, a oferta que você tem que fazer, o jejum que você tem que fazer. Ei, meu irmão, comece a ser quem Deus te chamou para ser. Sabe, eu estou cansado de ver pessoas indo para o Egito por causa de crise na terra. Estou cansado. É o que está acontecendo. Uma coisa é o propósito, uma coisa é paixão, uma coisa é quando algo está plantado, né, Riba? Quando existe algo maior e Deus ele une as coisas. E agora eu estou cansado de ver isso. Fala, teu irmão, o apóstolo ele não acredita em discurso. Não acredita. Sabe, eu não quero nem saber. Sabe, Samar se manteve na posição no meio daquele terreno
e o defendeu e derrotou os filisteus. Pessoas perdem a sua posição, não porque o inimigo é mais forte, mas porque eles abriram mão da sua posição. Ninguém pode tirar aquilo que Deus te deu, meu irmão. Supere o tempo da escassez, supere o tempo da dificuldade, continue enxergando. Os inimigos todos vêm contra ti, mas fica lá naquela posição, meu irmão. O Senhor vai trazer um grande escape, o Senhor vai trazer um livramento. Não aceite porque o diabo falou, não aceite porque a visão é ruim. Imagina a visão, a tropa de um lado, o exército fugindo de outro, e eu aqui. Imagina o quadro. O povo correu, o exército de Davi, eu vou repetir, o exército de Davi correu, e os filisteus vinham, e ele olhou aquele campo, e ele falou, ele não sabia que aquele ato daquele dia iria colocá-lo na história. Eu quero dizer que grandes homens e mulheres de Deus, eles defendem coisas pequenas, sem saber, como diz aquele hino, né, do Rick Bonfim, não sei o que será do amanhã, e nem o que o futuro tem, mas eu louvarei meu Deus. Amém ou não amém? Ele não sabia que ele ia se tornar quem ele se tornou. Ei, querido, eu quero dizer, dom não é nada. Dom é apenas uma ferramenta, uma espada que Deus te dá. Aqueles homens que fugiram tinham dons. Aqueles homens que fugiam tinham armadura. Eles tinham lança, mas eles fugiram. Eles fugiram. O que fala para mim é ação. Ele errou, mas ele errou tentando. E você que nem tentou, nem jejuou, tudo que fala, incrível. A gente está alguns meses falando de TE, tem pessoas aqui que ainda não fizeram a inscrição. Não, olha o silêncio, olha o silêncio. Passa logo, pastor. Vamos para frente, vamos para a ceia. Vamos para a ceia. Querido, eu quero dizer, para com esse espírito que não se posiciona em relação a nada. Porque você se move para a sua paixão e você não está se movendo para a visão. Eu vou pregar mais um pouco. Posso pregar? Posso pregar ou não? Querido, eu quero dizer, homens assim é porque tem sonhos maiores do que os deles. Josebe, Bassebete, sabe o que acontece? Ele é o primeiro, ele é o cara que se destacou, mas esse homem não foi o capitão do exército de Davi, foi Joabe. Sabe o que isso me diz? Que a minha habilidade, os meus dons me fazem servos, sabe? É para elevar outros, não a mim mesmo, sabe? Não é para me promover. Deus quer levantar homens e mulheres, onde os seus sonhos são corporativos, onde sua paixão é corporativa, onde a sua paixão flui do altar, ela flui da casa de Deus, ela flui do sonho de Deus. Eu quero te chamar para nós fazermos algo tão incrível, um sonho tão incrível, que as pessoas que ouvirem falar não vão acreditar como eles conseguem fazer o que eles fazem, como eles conseguem ser tão excelentes. Ei, meu irmão, é porque minha paixão é maior do que a minha carreira, é maior do que os meus desejos. Ei, a minha paixão é coletiva, a minha paixão envolve o sonho de Jesus. Sabe onde estava a satisfação desses 3 homens? Um dia Davi falou assim: que vontade de beber da água lá daquela cidade. Os caras ouviram, só ouviram. Sabe o que eles fizeram? Os doidos, os malucos entraram no meio do arraial dos filisteus, foram até o poço, beberam água. Fala para o irmão, quem chega no poço, bebe a água primeiro. A Bíblia, o texto fala claramente, beberam e pegaram, falaram, vamos levar para Davi. Eles sempre levam oferta. Aí chega lá, Davi olha, o que é isso aqui? É a água que você desejou. Ele fala, como assim? Vocês arriscaram a sua vida, entende? Eles estavam dispostos a fazer o que outros não faziam. Enquanto pessoas acham,
não vale a pena, não vale a pena. Eles falam: estou disposto a morrer por aquilo que outros dizem, não vale a pena. Essa mensagem talvez não seja para todo mundo, mas nossos sonhos corporativos tem que ser maior, sabe, do que os individuais. Bacebete, ele não sonhava para ele. Samar, ele falou o seguinte: ele não sonhava para ele. Imagina, pessoas comuns. Você quer que esse seja mais um ano, mais uma estação? Querido, quinta-feira a gente vai começar a transformação extrema. Vibra, meu irmão. Vibra, para de dizer não consigo, não dá, aí corre com a multidão. Para, é tempo de ir para cima. Sabe o que é isso aqui, meu irmão? Representa a presença de Deus. No Velho Testamento, tudo que era mais sagrado no planeta Terra, ele se convergia para algo chamado arca. Dentro da arca, ele tem, sabe, o maná, ele tem a vara de Arão, e ele tem a lei. Significa as três coisas que o homem rejeitou. Ele rejeitou a provisão, ele rejeitou a liderança, ele rejeitou a lei. Mas tem uma coisa: Deus, ele não ficou parado. A última palavra não foi da rebelião do homem. Deus falou assim: eu quero habitar no meio deles, eu quero estar no meio deles, eu vou estar no meio deles. Então ele decidiu ficar no meio do campo de lentilhas e derramar o sangue por nós. Ei, a arca é feita de madeira, mas ela é revestida pela divindade, pelo ouro, e sobre ela está o propiciatório. Deus está dizendo: não é tua falha que vai te definir, não é tua fraqueza que vai te definir, é a minha glória que vai te definir, a minha presença vai te definir. O que é isso aqui? Isso aqui, sabe, é um memorial que a gente vai usar nos grupos de comunhão, que nos GCs da igreja. Cada GC da igreja terá uma arca, e essa arca será a representação da presença de Deus que entrou na casa de Obed-Edom e o fez prosperar. Eu quero declarar que a tua casa vai prosperar, porque você decidiu levar a presença do Senhor, defender aquilo que as pessoas abriram mão. Família é projeto de Deus. Mês que vem tem GC novamente, e eu quero orar com você. Eu quero declarar um espírito diferente. Pessoas que têm coragem de dar além das suas forças, dar a sua própria vida. A mensagem desses três homens é: eu estou disposto a dar uma oferta que ninguém tem coragem de dar. Porque uma coisa é você tirar algo do seu bolso, outra coisa é você colocar a sua vida. E Deus está te chamando esse dia para fazer um concerto com Ele, porque a sua aliança vai determinar. Engraçado que os três, Eleazar, o povo recuou, saiu, fugiu, ele manteve a posição, e a Bíblia fala que o povo voltou para recolher os despojos. Aquele que oferta, libera os despojos. Em nome de Jesus eu quero orar por você hoje. Você aceita que eu ore por você? Quantos querem ser um valente na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade? Para de ter medo, sabe, desses professorzinhos, desses sistemas ideológicos, que é falar que mulher é homem é mulher. Para, querido, chegou o tempo de nós nos posicionarmos, meu irmão. Não é algo político, é algo espiritual. Defender a família original, criada por Deus. Defender os nossos adolescentes. Eu quero declarar que o homem é homem, a mulher é mulher, menino é menino, menina é menina. Ei, meu irmão, esse espírito que quer tomar, é discurso de ódio. Ei, eu quero lhe falar uma coisa: discurso de ódio é pregar a Bíblia. Então eu tenho esse discurso. Por quê? Porque eu prefiro defender uma causa que muitos estão abandonando. Bispos e bispas estão abandonando, denominações estão abandonando, mas eu vou continuar no meio do campo de lentilhas, defendendo a palavra, defendendo
defendendo a identidade biológica, defendendo a vida, defendendo a igreja, a nossa liberdade, e com liberdade, com perigo, sem perigo, nós estamos aqui. Nós vamos escandalizar essa geração, trazer ofertas, entregar tempo, vida.